Cumprimento os irmãos que estão presentes, sejam bem-vindos, que nos assistem via internet, Deus abençoe a todos. Quarta-feira sempre é bom nós ouvirmos sobre a importância da oração, e nesta noite não será diferente, vamos falar sobre a sinceridade na oração. Se você trouxe sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, vamos ler alguns versos e meditar nos versos no estudo desta noite. Jeremias 29, os versos 10 em diante. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Nesses versos, o profeta está falando claramente sobre a ida do povo de Deus para a Babilônia e agora o retorno segundo a promessa que Deus lhe deu. E nessa promessa ele diz que os pensamentos que ele tem para o povo dele não é pensamento de mal, mas pensamento de bem, de paz. Ele diz que ele dará ao seu povo aquilo que o povo deseja, que justamente é a paz e o retorno a Jerusalém, no caso, a terra prometida, e para nós num contexto de que ele nos dará a paz eterna do retorno às mansões celestiais. Ele diz então, em meio a tudo isso, nessas promessas: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E ele disse: e eu serei achado. Há muitas promessas nesta declaração de Jeremias, as promessas de que certamente os pensamentos de Deus são diferentes daqueles que às vezes nós pensamos. Deus não pensa o mal do ser humano, Deus pensa somente o bem. Mesmo eles sendo levados cativos à Babilônia, Deus não os esqueceu e nem quebrou a sua aliança de trazê-los de volta. Mas nós temos aqui uma sincera oração e um pedido de oração sincero: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar com sinceridade do vosso coração. Interessante que sinceridade é a maior de todas as graças, pois através dela vem todas as outras graças que Deus nos concede. A oração sincera é quem nos coloca diretamente diante do trono de Deus. É a sinceridade diante dele que faz com que ele olhe para nós com compaixão, ternura e bondade. E somente eu creio que nós todos somos verdadeiramente sinceros diante do Senhor, porque ali nós derramamos não somente os nossos erros, as nossas falhas, às vezes até visto por outros, mas sim as coisas mais íntimas do nosso coração, os nossos pensamentos, às vezes, nos quais nós nos confrontamos e pensamos: Senhor, por que penso assim e não quero ser assim? Como diz Paulo, o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Certamente Paulo falava de uma luta interior, uma luta íntima na sua alma, no seu coração, de querer o bem e às vezes não alcançá-lo. Portanto, sinceridade é algo primordial em nossas orações para com Deus. No Salmo 66 diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E no Salmo 16, Davi diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, não há outro bem que eu possuo senão a ti. Eu acho linda essa oração de Davi. Não há nada melhor neste mundo, nem no mundo por vir, em qualquer lugar, que seja superior a ti, e algo que eu não queira possuir, senão somente o Senhor. Quanto aos santos que há na terra, diz o salmista, são eles os notáveis,
nos quais tenho o meu prazer, diz o Senhor. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e aos meus lábios não pronunciarão o seu nome. Portanto, nessa declaração do Salmo 16, os versos 1 a 4, nós temos claramente perante nós a sinceridade que deve ter as nossas orações. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e não possuo nenhum outro bem neste mundo a não ser o Senhor. Por isso, Jeremias diz, Deus falando através do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com toda a sinceridade do vosso coração. Quando Natanael estava orando, debaixo da figueira, a declaração diz que certamente ele estava orando com o coração totalmente voltado para o Senhor. E Deus ouviu a oração de um espírito sincero e não fingido diante do Senhor. A oração assim pronunciada, certamente é a oração ao qual Deus ouve, pois tem o melhor e o mais sublime dos ingredientes, que é a sinceridade. Não há nada mais sublime e mais poderoso diante de Deus do que uma oração sincera, não uma oração apenas labial, mas uma oração que sai do coração. Por que a oração sincera, ela realmente é aceita por Deus? Porque certamente ali na nossa simplicidade de palavras está a profundidade do nosso coração. E ali é onde nós derramamos a nossa alma perante o Senhor. E ali onde nós não temos nenhum fingimento, não damos nenhuma desculpa aos nossos erros, mas nós desvendamos perante Ele verdadeiramente o que somos, sem medo, sem vergonha, mas na sinceridade, como diz o profeta, Senhor, leva-me ao teu santuário para ser julgado por ti. Senhor, não me deixa fugir de ti, porque só em ti há compaixão e misericórdia. Mesmo o profeta e mesmo Davi, mesmo tantos outros que erraram, diz, Senhor, eu só tenho a ti, a quem irei, senão o Senhor. Este é o clamor sincero e verdadeiro de uma alma que busca a Deus. Senhor, sou tão errado, cometo tantas falhas, mas a quem irei, senão a ti? Aonde encontrarei forças, senão no Senhor? Aonde poderei levantar-me, senão pela graça e o poder de Cristo? Senão ouvindo as suas palavras, eu sou aquele que perdoa as suas iniquidades, que apaga os seus pecados, eu sou a compaixão, a misericórdia, a bondade. Em quem encontraríamos isso, senão somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Portanto, na nossa sinceridade não há justificativas para tentarmos nos apresentar perante o Senhor com algum mérito ou como se tivesse alguma coisa boa em nós, mas nos apresentamos a Ele verdadeiramente como somos, pois ali está a nossa sinceridade e ali está verdadeiramente o que Deus quer que nós apresentemos a Ele, o nosso coração. Devemos ter também nas nossas orações não somente sinceridade, mas também uma sensibilidade para nós podermos provar as misericórdias do Senhor. Podemos, através dessa sensibilidade, poder perceber a forma como Deus nos conduz e como nós somos tocados pelo seu Espírito. Sem essa sensibilidade na oração, nós verdadeiramente nunca atingiremos o coração de Deus e nem o nosso mesmo. Poderemos fazer uma oração como o pobre publicano ou o fariseu que vai ao templo e diante do Senhor diz, não sou como os demais homens, se julga tão melhor e tão importante e tão superior. E Jesus diz que ele sai do templo vazio, sem nenhuma bênção, porque Deus só abençoa um coração quebrantado, um coração sensível para aquilo que realmente passa no seu interior. Esse sentimento de que o pecado tão de perto nos assedia, as tentações dia a dia nos seguem, e o pecado com o seu poder que nos rodeia. Lutero diz uma frase belíssima sobre essa sensibilidade. Ele diz, quando eu olho para mim mesmo, para as minhas falhas, para a minha fraqueza, para os meus pecados, para as tentações que às vezes cedo, para os pensamentos que às vezes passam em minha mente, diz ele, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, diz ele, seu imenso amor, sua compaixão, aquele que perdoa milhões e milhões, milhares e milhares,
aquele que está sempre pronto a nos lavar com o seu sangue, ele diz: eu não sei como eu posso me perder quando eu olho para Jesus. Esse é o sentimento de uma sensibilidade numa oração perante Deus. Me coloco diante dele de joelhos e digo: Senhor, eu não sei como posso me salvar, eu não sei como o Senhor me salva. Tantas falhas, tantos erros, tanta diferença. Às vezes me esqueço tanto de Ti, mas quando eu olho para a Tua compaixão, para a grandeza do Teu amor, que não muda apesar daquilo que eu sou, eu não sei, Senhor, jamais poderei pensar que um dia não estarei contigo diante da Tua compaixão e amor. Davi lamentava, chorava, coração preso e oprimido diante de Deus. Ele dizia: desfalecem os meus olhos. Ezequias chora como uma pomba, diz a Bíblia, perante o Senhor. Efraim lamenta a sua história. Pedro chora amargamente por ter negado o seu Senhor. E Cristo, com forte clamor e lágrimas, ora ao Pai. As orações sinceras são aquelas que derramamos nossas lágrimas perante o Senhor, pelo menos por 3 motivos principais. Quando olhamos para dentro de nós, nós vimos que em nós só existe uma natureza pecaminosa, propensa ao mal, a julgar, a condenar, a não perdoar, a guardar ressentimentos, mágoas, injúrias, a tratar as pessoas com aparência de bondade, mas não com toda sinceridade. Isso é que nós somos dentro de nós. E quando olhamos para dentro de nós, nós nos lamentamos e choramos perante o Senhor. Quando olhamos para as tentações que tão de perto nos assedia, nos assusta este mundo, tamanho mal que nos rodeia, e suplicamos a Cristo que nos guarde e nos proteja. E quando olhamos para o poder que o pecado tem, a sua força de nos levar para longe de Cristo, nos esquecemos da oração e da leitura da Escritura, nos esquecemos de crescer na bondade, na paciência, na compaixão e na sinceridade da nossa alma, nos assustamos perante a força que esse mal tem neste mundo e em nosso coração. Diante de tudo isso, derramamos um coração sincero e sensível perante o Senhor, dizendo: Senhor, guarda-me, senão me perderei, protege-me, senão andarei por caminhos tortuosos, ilumina-me, senão certamente te abandonarei. Somos salvos só e unicamente porque Deus é misericordioso. Somos o que somos como cristãos porque Ele verdadeiramente olha para um coração que se derrama perante Ele em verdadeira e sincera oração. Um coração que não tem medo de dizer: todo o meu desejo está diante de Ti, Senhor, como diz Davi. O meu gemido não Te é oculto. E novamente ele diz: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo, diz ele. Quando irei aparecer diante de Ti, Senhor, porque almejo estar a todo instante diante do Senhor. Davi derrama seu coração perante Deus em profunda sinceridade, clamando para estar em sua presença. E é a Deus que ele recorre, pois Deus é aquele que lhe diz que é o meu refúgio. Não há outro, diz ele, em quem eu posso me refugiar. Não há nenhum lugar onde eu possa encontrar paz, esperança e segurança, na certeza de que tenho um Pai que me ama, um Deus que é misericordioso, que sabe todas as minhas falhas, mas jamais me abandona. É esse Deus que Davi diz: com sinceridade eu vou buscar. Ele sabia perfeitamente que Deus é uma pessoa doce e amorável, cheia de compaixão, ternura, e que somente o amor dele transforma os nossos corações. Somente o amor dele nos faz andar e buscá-lo novamente. Somente o que ele é na sua essência nos faz nos refugiarmos em seus braços e descansarmos como crianças pequenas diante de um Deus tão grande que estendeu os céus, o mar e a terra, mas olha para nós, pecadores tão indefesos, e nos protege. A esse Deus é que Davi busca, e ele o faz através de Cristo. A oração é um derramamento sincero, sensato, afetuoso do coração a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo é o único caminho que nós temos para ter acesso ao Pai. Sem Ele é impossível um único desejo nosso: chegar até Deus.
tudo o que pedires em meu nome, diz ele, isso farei. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, disse Jesus. Essa foi a maneira pela qual Daniel orou ao Senhor, e ele o fez em nome de Cristo. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu povo, disse Daniel, e as súplicas do teu povo, e faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário. Isso faz, Senhor, por amor do teu nome. E quando Davi ora por amor do teu nome, ele está dizendo por amor do teu Cristo. Davi ora, assim como Daniel, em nome do Senhor, mas esse Senhor é uma referência a Cristo. Por amor a Cristo, Senhor, perdoa as nossas iniquidades. Por amor do teu Cristo, apaga as nossas transgressões. Por amor do teu Cristo, nos socorre, nos guarda e nos protege. Esta vinda até Deus através de Cristo é a parte mais difícil encontrada na oração. Às vezes, pensamos que é o mais fácil, porque apenas pensamos que é pronunciar em nome de Jesus. Mas é muito mais do que isso. Deus vem a nós através do conhecimento que nós temos de Cristo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Cristo existe, diz o apóstolo. E assim, aquele que vem a Deus através de Cristo deve ser capacitado pelo próprio Deus a conhecer a Cristo. Porque quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos aproximamos de Deus. E Deus tem o prazer de nos revelar Jesus Cristo. Ele tem prazer de nos mostrar quem é o seu Filho, para podermos compreendê-lo na sua essência e na sua grandeza. Portanto, disse Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê Deus. E Deus, na sua grandeza, revela Cristo diariamente aos nossos corações. Quando olhamos para Jesus, podemos ver um imenso e grandioso amor de um Deus que reina para sempre. Em Cristo, ninguém pode ser levado a Deus se não for somente e unicamente por Cristo. Deus Pai nos revela Cristo de todas as formas para podermos nos aproximar dele. Davi tantas vezes chama Cristo como seu escudo, sua fortaleza, sua torre e sua rocha de defesa. Cristo está permeado do Antigo ao Novo Testamento. Todas as páginas deste livro sagrado falam dele, pois ele é a revelação do Pai. Ele é o nosso meio de chegarmos a Deus. Ele é o exaltado, o guerreiro e vencedor. Ele é aquele que nos protege de todo o mal. Ele é aquele que nos guarda de não pecarmos e não cairmos diante das tentações. Cristo é a razão pela qual nós existimos, nos movemos, diz o apóstolo Paulo. Deus vem por nós sermos parte de Jesus Cristo. E essa é a parte mais linda que eu vejo quando nós oramos em nome de Cristo. Não é somente que nós temos acesso ao Pai através dele, mas também porque Cristo é parte de nós e nós somos parte dele. Deus olha para cada um de nós como parte de Cristo. Ele vê em nós o perdão de Cristo. Ele vê a santidade de Cristo em nossos corações. Ele vê a vitória de Cristo como sendo nossa. Ele vê a intercessão de Cristo em nosso favor. E ele vê o Espírito de Cristo reinando em nossas almas. Portanto, estamos tão impregnados de Cristo que o Pai nos aceita no amado, diz o apóstolo João. Quando oramos, nos colocamos total e completamente diante do Senhor, nos méritos de Jesus Cristo. Se Ele já fez tudo por nós, morreu na cruz, e Ele mesmo diz, pede e dar-se-vos-á. Ele mesmo diz, tudo que pedis em meu nome, vos será dado. Creia que as suas orações são ouvidas, creia que elas estão registradas e serão atendidas na hora em que delas mais precisarmos. Todas as orações estão lá, guardadas por Cristo diante do Pai. E um dia, todas serão respondidas ou esclarecidas. Confie, ore ao Senhor, derrame sua alma perante Ele, derrame seu coração,
perceba a sensibilidade de ter Cristo em sua oração. E derrame suas lágrimas de gratidão a um Deus que nos ama e que não nos abandona, num mundo onde estamos, sem Ele, abandonados e perdidos. Mas no seu grande amor, Ele nos guarda com seus anjos e nos protege dia a dia. Porque Ele disse que somos filhos dEle. E como filhos, temos um Pai extremamente bondoso. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado, Senhor, por podermos nos achegar à Tua presença, nos méritos de Jesus, e termos a certeza que Jesus está ao Teu lado, apresentando as nossas orações a Ti. A nossa confiança é que Jesus está em nós e nós estamos nele, que Ele carregou a nossa natureza até a Tua presença, e nele somos aceitos em Ti, Senhor. Pai querido, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos familiares, os pedidos que foram apresentados nesta noite, tudo, Senhor, nesta noite depomos diante do Teu altar, na certeza de sermos ouvidos, e já Te agradecemos por nos ouvir e nos atender, já Te agradecemos por ser o nosso Deus, por ser cheio de compaixão, amor e bondade para conosco, nós, tão dessemelhantes de Cristo, tão inseguros, indefesos, tão pecadores às vezes, mas o Senhor, na sua grandiosidade, de um amor que jamais termina, nos acolhe em seus braços, nos levanta e nos fortalece, e nós Te louvamos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém.